Então, bom, vamos lá? Boa noite para todos que estão nos assistindo nesse momento. E nós vamos fazer, como sempre, a nossa oração para que a gente abra a nossa primeira reunião de 2024 com muito amor no coração. Obrigada. Ó Senhor bom Deus, pedimos com muito amor, mas primeiramente agradecer a mais um ano, a mais uma oportunidade de estarmos trabalhando, estudando, aprendendo, mais aprendendo, ilumina, ó Deus, a este ano de 2024, agradecemos toda a evolução que tivemos em 2023, toda a paz, todo amor, toda a cura no cristão. Ó Pai, nos dê força, nos dê fé e principalmente nos dê capacidade de compreender e sentir, doar amor. Amor, simplesmente como é o nome do nosso centro. Centro espírita, simplesmente amor. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Bem, a gente está muito feliz de estar aqui reunido de novo. E como o Guilherme disse em relação, nosso propósito sempre é de a gente se unir, a gente aprender e unidos com muito amor. Então, a gente retoma 2024 das nossas reuniões. Nós tivemos uma orientação espiritual de que nós deveríamos fazer uma pequena alteração na disposição das atividades, e a alteração não é grande, é simplesmente a inversão. Nós tínhamos antes a primeira terça-feira do mês como sendo o dia de estudos. No livro dos Espíritos, nós seguimos estudando as questões em ordem. E na terceira terça-feira do mês era o dia da equipe médica espiritual, e agora tem a gente, então, recapitulando. A partir de hoje, inclusive, nós temos que toda primeira terça-feira do mês será com a presença da equipe médica espiritual, que vai cuidar do nosso perispírito, que é o tratamento que é sempre feito. Nas segundas e quartas terças-feiras do mês, permanece o tratamento espiritual, e na terceira terça-feira do mês, como esta, hoje, dia 16, é a terceira terça-feira do mês, então nós teremos o estudo de livro dos Espíritos. Então, hoje nós retomamos na sequência das questões, e nós estamos na questão número 371. Essa questão, ela está incluída dentro do capítulo que fala sobre o retorno à vida corporal. É um capítulo grande que vai trazendo detalhes, as condições, e cada que foi fazendo as questões, as perguntas para os espíritos, para que a gente vá entendendo como que se processa o retorno de um espírito à vida corporal. Então, é tão complexo, né? E a gente devagarinho vai aprendendo. A gente já viu sobre o momento em que se dá efetivamente a união do espírito com a matéria, depois como é que isso acontece. Aqui a gente vai falar de um item agora que ele traz no título idiotismo e loucura. Então, a gente, antes de qualquer coisa, a gente vai lembrar que esses termos, idiotia, é o sentido técnico do termo,
que era inclusive utilizado mais antigamente, mas ainda é a questão técnica, não a utilização pejorativa que se dá hoje em dia, inclusive, para o substantivo e o adjetivo idiota, né? Ou substantivo, dependendo. Tem pessoas que usam como adjetivo. Ah, fulano, você é um idiota, enfim. E isso é uma forma pejorativa de se dirigir. Porque aquilo no sentido técnico do termo seria aquela pessoa que está com alguma deficiência neurológica, então tem uma incapacidade, uma deficiência. Eu sou uma deficiente. Está deficiente mental na condição que o Nicolau traz, então a gente já tem esse termo atualizado, né? Então, e que isso fique muito claro, a gente vai ler conforme está nessa tradução aqui, porém, nas outras traduções já tem mais uma atualização em relação ao uso do termo. Mas a utilização do termo, normalmente, a gente tem, né, clareza suficiente para entender que a gente vai utilizar esse termo, que era utilizado antigamente, mas sempre com muito respeito, porque é uma questão mais técnica. O fundamento maior é a explicação que se dá em relação a essas funções. E aí a questão 371, ela traz a seguinte indagação que Kardec fez aos espíritos. Deixa eu subir. Colocar maquininha de enxergar, joia de brilho. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? E os espíritos responderam: não, eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa questão. O fato de uma pessoa estar numa condição de ter uma deficiência mental, ela não significa que o espírito dessa criatura seja inferior absolutamente, não existe natureza inferior. O que existe é que cada espírito tem de necessidade de aprendizado e um nível, a série escolar, vamos chamar assim, em que cada um esteja, né? Então, a gente está num determinado nível na escola, assim como o espírito também está num determinado nível, uma série de evolução. Isso não significa que alguém seja inferior a outro alguém. A natureza do espírito não é inferior ou superior, né? E aqueles que têm alguma deficiência mental, na verdade, o espírito, ele não tem a natureza inferior, ele vai sim ter as dificuldades para se manifestar de acordo com aquela deficiência física de portador, né? Então, ele tem uma deficiência mental que nada mais é que o cérebro não tem a capacidade específica de fazer com que, de poder fazer com que o espírito se comunique, mas o espírito em si não tem natureza inferior. Alguém quer fazer uma observação? Diga aí. Vamos ver? Sim. Não, para pagar Jesus. Então, só lembrar que o corpo serve para a manifestação do espírito, e não o inverso. Né? Não é o espírito que é a manifestação do corpo. Então, existe algum motivo pelo qual aquele espírito não pode se manifestar plenamente naquele corpo que tem alguma limitação. É um dos motivos que a gente vai daqui para frente. Nas questões posteriores, a gente vai explicando um pouquinho mais isso aqui. Alguém quer manifestar? Não. Ficou claro. E aqui, aqueles que estão aí ouvindo com a gente, se quiser fazer alguma questão ou uma manifestação, fique à vontade, viu? Cada um pode tirar o seu, liberar o microfone e se manifestar. Como hoje é um dia de estudos, é justamente no dia, todos os dias, todas as pessoas podem se manifestar. Mas hoje, em especial, realmente é bem interessante mesmo que
haja alguma manifestação de vocês, viu? E como o Nicolau falou não é Nicolau, repete o que você falou na de serviço. E a dúvida, ou a colocação desses umas pessoas ouvintes pode ser de muitos que venham assistir esse vídeo, porque o vídeo vai ficar gravado para poder ser visto sempre que alguém desejar, né? Além do que pode ser dúvida de algum irmão, alguma pessoa desencarnada que também está presente assistindo. Perfeito, perfeito. Bom, então, a gente passa para a questão 372. E aí, Kardec pergunta assim: qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? E os espíritos responderam: são os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, antes de qualquer manifestação em relação à questão em si, só para a gente deixar bem claro, essa é uma tradução do francês de um livro que foi publicado em 1857, então não se espantem com os termos. E aqui a gente tem essa possibilidade, essa facilidade, esse é um dos objetivos desse estudo, é de a gente ir atualizando esses termos pelo que é o mais comum na nossa época agora. Então, eu queria pedir para o Nicolau ler essa questão com essa já atualização. Não, aqui não está. Não está, mas não falou de punição? Ainda que fala de punição, mas a Sabrina fez uma observação bacana sobre o termo. Parece um pouquinho, Sabrina, pode. Boa noite. Na primeira parte, né, de hoje, que fizemos aqui presencial, comentando essa 372, eu tive acesso a um vídeo, depois a Fran disponibiliza, né, eu passo, da própria Federação Espírita Brasileira, que é um vídeo a respeito dessas questões, né, de estudo dessas questões. E nesse estudo eles falavam o seguinte, para que nós ressignifiquemos a palavra punição, né? Porque quando a gente fala punição, parece aquela forma pejorativa, como se Deus estivesse cobrando algo. Castigando. Né? Castigando. Nós ouvimos muito. Não faz isso que Deus castiga, viu? Exatamente. Não faz isso que Deus castiga. Pecado. Nós ouvimos muito, às vezes, dos nossos pais, ou dos mais velhos. Não faz isso que Deus castiga. Deus também. Está vendo tudo. Então... Ainda e aqui a gente poderia, e aí a proposta de ressignificar essa palavra, como, ao invés de punição, a misericórdia de Deus, né? Sendo Deus o nosso Pai, a bondade suprema, né? Em que sentido? No sentido de que quando a gente atinge, né, infringe as leis divinas, a gente se desorganiza, né? A gente desorganiza o nosso perispírito, a nossa mente. E aí, com isso, a oportunidade de você poder reorganizar essa estrutura, tanto corporal quanto psíquica, isso é a misericórdia. Isso é a bondade divina, de poder ter a oportunidade de se reorganizar. Então, ao invés de uma punição para um espírito encarnado num corpo deficiente, não como inferior, mas sim, e nem sendo punido, castigado, porque ele é inferior, porque ele é pior do que os outros seres, mas sim porque quando a gente falta com as leis divinas, quando a gente ignora as leis divinas, a gente vai se desorganizando, né? A gente desorganiza a nossa estrutura.
E aí, daí a oportunidade, e por isso veríamos isso como bondade divina, misericórdia divina, que é a oportunidade de se reorganizar. Deixa eu só fazer mais uma colocaçãozinha. A gente deve interpretar, como a Sabrina falou, não só por uma questão de aprofundamento nessa questão, mas para estarmos em harmonia com a própria codificação espírita. Porque no próprio livro dos Espíritos, anteriormente, se fala que não há punição, não há crime e castigo. E uma das obras da codificação espírita, que é um livro chamado O Céu e o Inferno, já fazendo uma alusão a essa época onde Deus vai castigar, você vai para o inferno e tal, traz a explicação de que não existe castigo. Existe, sim, consequências de nossos atos, que podem variar de diversas maneiras e sempre tutelada pela misericórdia de Deus. Agora, Maria Clara, vai colocar aí também. Oi, boa noite. Quero lembrar o seguinte: esse constrangimento que aquele espírito vai sofrer por não ter um órgão completamente, ou melhor, um órgão incompleto, com deficiência, ele não vai conseguir se manifestar naturalmente com todos, ele vai se destacar, se perder. Esse constrangimento, como, vamos dizer assim, ele é necessário por um grande período que ele reencarna, porque ele encarnou assim já, com essa deficiência orgânica, porque na repetição de hábitos, desse tempo em que ele é submetido a essa manifestação que constrange o espírito, é que vai dar oportunidade para que se registre e ele apreenda, ele acaba, ao final desse processo reencarnatório, reaprendendo e apreendendo e retificando todo o seu comportamento. Então, ele altera, diante dessa situação, ele tem a capacidade de evoluir, então ele vai alterar o comportamento no futuro em função desse constrangimento de longo tempo, né? Uma vida, às vezes, uma vida inteira. Então, é justamente essa, vamos dizer, eu chamaria, como ele disse aqui, qual é o objetivo? O objetivo é esse, para que ele refaça seus atos por repetição desse constrangimento, ele acaba por entender o que ele, de fato, o desvio, o desvio que ele cometia anteriormente, da forma de ele reaprender, retrazer. Boa noite a todos também. A Sabrina se referiu aqui à ressignificação da expressão punição. E, objetivamente, creio eu que a melhor ressignificação que a gente pode aplicar para esse termo de punição é aprendizado. E, na verdade, é isso mesmo. Um aprendizado não é uma punição. Se fosse uma punição pura e simples, então você estaria cumprindo uma, entre aspas, pena por algum tempo, mas nada garantiria que o espírito fosse evoluir a partir da simples punição. A evolução vem do aprendizado. E é nesse sentido que eu acho que entra a misericórdia de Deus, que a Sabrina também trouxe aqui para nós, em cima da lição lá da Federação Espírita. Né? É exatamente essa misericórdia que permite que Deus, na sua imensa bondade, vá oferecendo oportunidades de aprendizado. E se o espírito aprende, tá? E muitas vezes o aprendizado é um aprendizado com dor, sim, porque a dor é uma das formas de aprendizado, né? Mas esse aprendizado é o que vai fazer com que ele evolua e ele supere aquela marca e trouxe para ele essa deficiência nessa encarnação. E, a partir daí, ele aprendendo, ele supera isso e segue adiante no processo evolutivo.
Se fosse uma mera punição, não haveria a garantia do aprendizado. E no mundo físico, a gente tem essa experiência. Quantas pessoas que são punidas na lei da terra, são punidas penalmente na lei da terra, cumprem a penalidade, e depois de cumprir a penalidade, voltam a incidir naquela mesma conduta. Não tem Por isso que a regeneração, né? é mais do que punição, é o aprendizado. Na verdade, a ressignificação, então, é de aprendizado e não de punição. Repito, muitas vezes com dor, né? E talvez por isso, por causa de ser um aprendizado com dor, ele se associa isso ao termo punição. Mas é mais do que punição, é aprendizado. Um exemplo que está bem, acho que a mídia, acho que todos nós conhecemos, é aquele Bruce Willis, que desenvolveu aquela doença, a demência. Teve que parar, inclusive, o filme estava fazendo. E o Michael J. Fox, né? Que de volta para o futuro, era novinho e foi desenvolvendo o Parkinson. Então, é uma forma, nesta vida mesmo, de Ser constrangido e aí acabar. trabalhando isso aí, o que ele está aprendendo nessa situação, com essa situação. Não só ele, mas todo o entorno, né? Estava vendo a família dos filhos, é uma família com mais ainda unida em torno dele, inclusive as mulheres. Então, assim, ficou um processo que uma pessoa doente, a família adoece. Então, assim, agora, se uma pessoa ela tem um aprendizado, todos aprendem. Ou uma boa parte. Uma boa parte aprende. Eu acrescentaria esse exemplo o Alzheimer também. Alzheimer. E eu lembraria, se a Clarinha permitir, a história aqui de comunicação de um espírito que está passando por um problema, como ele naquele corpo está limitado, e depois essa experiência do Adriano e a Cláudia e a Clarinha vivenciaram. Nessa vida é claro. Vamos ver. Olha, aqui a gente está desenhando o seguinte, né? Pode falar, pode falar. Não, passa. Bom, aqui, como a gente está dentro do capítulo que fala sobre retorno à vida corporal, é bem mais focado no sentido de que quando uma pessoa, um espírito, ele vai encarnar e ele nasce, encarna num corpo que tenha deficiência, que tenha limitação. Inclusive, aqui, a pergunta que foi feita é: qual seria o objetivo da providência, então, quando cria esses seres? No caso, a gente sabe que sempre existe um planejamento reencarnatório. E para que, eventualmente, um aprendizado se dê, ou pelo menos a possibilidade de aprendizado aconteça, é possível, muitas vezes, que já se faça o planejamento de que esse corpo terá um defeito, seja mental, seja físico. E, nesse caso aqui, quando está especificamente falando sobre idiotismo e loucura, eles estão falando sobre órgãos que vão trazer uma deficiência através da qual o espírito não vai ter a possibilidade de se manifestar. Então, ele está falando aqui sobre os órgãos, né? Então, qual seria quando se cria um corpo em que há uma limitação física, há uma manifestação do espírito? E ele diz, então, que isso e foi bem amplamente explicado aqui, a possibilidade de um espírito ter um aprendizado. Então, a palavra punição deve ser ressignificada nesse sentido, tá? A reação a atos anteriores, né? E aqui, como ele fala que os espíritos sofrem com essa impossibilidade, com esse constrangimento, por não poderem se manifestar através de órgãos desenvolvidos ou não desenvolvidos ou defeituosos, a pergunta seguinte, que é a 372A, então é uma consequência direta dessa, está dizendo assim: Kardec faz uma complementação. Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? E eles responderam:
jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Lembre-se que a gente está falando sobre idiotia e loucura, tá? Então, eles estão dizendo que os órgãos nascem defeituosos para que haja a impossibilidade de manifestação. E aqui os espíritos estão esclarecendo que esses órgãos, eles exercem a influência no sentido de não permitir a manifestação das faculdades mentais plenamente. Então, a pessoa vai ter uma deficiência mental, chamada-se idiotia. Pode ter uma loucura, no sentido de um transtorno psíquico, né? E isso está dizendo que os órgãos já podem vir com essa impossibilidade, vamos chamar com esse defeito, né? Um linguajar mais popular. Mas os espíritos estão explicando que os órgãos exercem influência sobre as faculdades no sentido de não permitirem as manifestações do espírito de forma plena. Mas eles não produzem a deficiência mental, eles não produzem uma loucura ou um distúrbio psíquico, né? Essa é a diferença. E fazem uma analogia. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, o que não o impede de ser um bom músico. Então, a questão é, quando há o nascimento de uma pessoa com uma questão mental, seja no nível de uma loucura ou de uma incapacidade por uma deficiência mental, não é que o órgão esteja produzindo isso. Ele está tentando que o espírito se manifeste plenamente. Mas ele não produziu essa faculdade. É isso que é a diferença, né? E, no caso que vocês citaram de pessoas que já são adultas e que agora estão manifestando uma doença mental, uma demência, porque o Alzheimer é um dos tipos de demência, né? Tem esse nome, mas existem muitas demências senis. Então, existem outros tipos de demência também. Isso está dizendo o seguinte, que de alguma forma os órgãos podem ter entrado numa questão de não funcionamento mais de forma adequada. Devido a uma programação. E devido a uma programação. E isso cairia nesse sentido aqui, mas não é um órgão que produziu a faculdade de estar demente ou de estar deficiente. Assim como, por exemplo, eventualmente, a pessoa sofre nessa questão. E fica com perdeu parte do cérebro. Então, a questão não é que o órgão ou o defeito no órgão vai produzir uma faculdade de uma deficiência mental ou de uma loucura, de um distúrbio. Um exemplo disso pode ser assim, porque a pessoa pode ficar presa a uma cama. Exatamente, por conta disso, né? E aqui, só tem uma observação do Kardec, dizendo, elucidando essa parte, que é necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos, e em tal estado a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Então, aqui, para elucidar a questão que foi feita específica, dizendo se os órgãos exercem influência ou não sobre as faculdades. Então, basicamente, a resposta dada os órgãos não produzem as faculdades de serem pessoas que se manifestem de uma forma completa, com plena responsabilidade. Eles podem estar com algum defeito, já terem nascido, ou, eventualmente, podem já haver uma programação para que isso se desenvolva ao longo da encarnação, ou ainda, inclusive, a gente sabe que não existe acaso, então pode até acontecer algum acidente em que isso aconteça. Então, o fundamento não é o órgão que produz a faculdade, a deficiência
para que o espírito não possa se manifestar. Mas ele oferece ao espírito a impossibilidade. A senhora quer fazer uma pergunta? Algo que eu estou refletindo aqui. A gente sabe que aquele espírito que veio com uma situação como essa, muitas vezes ele teve a escolha lá no Chicago, né? Ele aceitou e a passar por esse processo para aprender. Mas a gente sabe também que tem aqueles que já erraram tanto, que já fizeram tão mal a si mesmo, que muitas vezes a minha pergunta nesse segundo caso, eles perderam temporariamente o livre-arbítrio? Tem casos que sim. Tem casos que sim. Tanto é que tem na questão 5. É o caso da expiação. Tem o caso da questão seguinte, vai falar sobre isso. Então, existem algumas encarnações que são chamadas encarnações compulsórias, que é dada ao espírito uma oportunidade dele ficar com as faculdades e a possibilidade de se comunicar, de se manifestar no mundo, de interagir, de uma forma contida. Ele está contido dentro de um corpo cujos órgãos não funcionam, tá? Não harmonicamente, são defeituosos, como uma punição numa linguagem antiga, mas como uma oportunidade de aprendizado em outra, porque foi muito erro. Então, ele recebe, até com uma misericórdia divina, de estar contido num organismo que não lhe permite se movimentar de uma forma regular, como a nossa, para que ele tenha a compreensão necessária. E, eventualmente, se nessa encarnação ele está dentro de um corpo que não permite que ele se manifeste e que ele está mesmo contido em suspensão, é um tempo possível ali. Ele está ali fechado. Porém, quando ele desencarna, ele vai ter a oportunidade de rever isso. E na medida em que ele entender que isso proporcionou um tempo de refazimento, muitas vezes um tempo, inclusive, em que ele ficou protegido de outros que gostariam de se vingar dele por coisas que ele fez, ele pode entender que isso foi uma misericórdia, ele pode se dispor a fazer ou entrar em outras encarnações de modo a fazer reparação com relação aos outros. Talvez até entre numa possibilidade de pedir por um corpo com deficiência para que ele tenha, aí sim, uma consciência mental, mas ele ficar impedido de se manifestar pelo defeito do órgão, como uma forma de ele entender e dar valor ao que fez ou deixou de fazer, ou tentou com outras, em relação a outras pessoas. Mas acho também que, como a Sabrina falou, a questão da organização, de repente também aquele espírito, aquele momento em que essa misericórdia, ela seria também, eu pensando, que seria um momento em que uma fase, uma vida em que o perispírito dele tem que se regenerar também, dependendo da situação em que ele também, muitos suicídios ou alguma coisa assim, e ao mesmo tempo se preservar de cometer novas, sei lá, novas faltas, até com ele mesmo, não é? Não é só com o outro que assassinou, às vezes com ele mesmo, aquele espírito já cometeu tanto suicídio, e uma forma dele se preservar, de se regenerar, né? Regenerar o seu perispírito, seria uma situação como essa, e ao mesmo tempo evitar com que ele se prejudique ainda mais. Isso acontece porque isso, quando aqui, nossa experiência normal de encarnados, às vezes a gente fica internado no hospital sem perceber, e aquele período que a gente fica lá é para restabelecimento. A gente não pode levantar, não pode correr, não pode comer tudo que a gente quer, tem que comer aquela comidinha de hospital,
restrito ali. O que fazem É. E aí, só uma coisa, Lila, eu recebi aqui a questão para tocar em 2 pontos. Quando a gente vê o espírito com Alzheimer, pessoa encarnada com Alzheimer, ou com Parkinson, ou com qualquer tipo de deficiência, qual deve ser o nosso comportamento? Não é? Será que a gente deve achar só esquisito? Ou será que a gente não deveria pedir a Deus por aquele espírito, por aqueles familiares, Força. né? Pedir que ele pudesse entrever em seus momentos de lucidez durante o sono, por exemplo, a oportunidade que ele estava tendo, que ele está tendo, da misericórdia divina para ele aprender. E que os parentes tenham paciência, entendam também isso, que aquele espírito não está alheio de tudo, ele está passando por um momento em que é necessária essa compreensão. E aí cabe a nós termos compaixão. Se a gente tem dó, nós nos colocamos como superiores. Se nós temos dó, não se deve ter dó. O que eu faço? Eu peço Nossa Senhora ampare aqueles que estão bem assim, eu vejo aquela situação dolorida, Nossa Senhora, de força. Ampare essas pessoas. Perfeito. E a segunda coisa que eu ia falar é que eu acho que é importante também nós, muitas vezes a gente fica abatido por determinadas situações, mas quantos de nós estamos com plena possibilidade de manifestação do nosso espírito, com todo o seu vigor, com toda a sua força, e a gente não para pensar nisso. A gente acorda, fica irritado com fulano, com Beltrano, com ciclano, com a política, com isso. Espera. Eu estou com plena possibilidade de manifestar meu espírito. Obrigado, meu Deus. O agradecimento é falho. Eu quero só, para pegar o gancho da Simone, eu acho que essa tua manifestação final, você encartou tudo, você resumiu tudo nela, assim, porque é isso mesmo. Primeiro aspecto, é inegável que a encarnação compulsória significa, sim, uma limitação do livre-arbítrio. Isso é inegável. Agora, a encarnação compulsória, ela só existe em caráter excepcionalíssimo mesmo. Então, ela é uma limitação do livre-arbítrio, mas em situações muito especiais, excepcionais. Tá? E aí entra realmente a misericórdia de Deus mais uma vez. Por que há essa limitação temporária do livre-arbítrio? Para evitar que esse espírito errático ele continue violando as leis naturais e se endividando, entre aspas, cada vez mais. Então, esse ponto final, eu acho que você condensou e é isso mesmo, né? Não deixa de ser um ato misericordioso para evitar que esse espírito se afunde ainda mais, né? Então, é uma possibilidade que ele tem, a partir desse sofrimento, dessas limitações todas, de adquirir a consciência que ele não pode continuar reproduzindo aqueles atos, né? Então, misericórdia que abre essa possibilidade. E compulsória, e vale lembrar também, coisa rápida, é que toda vez que há essa programação para a encarnação compulsória, tem N encarnados e desencarnados que estão auxiliando, né? A gente pode dizer uma caravana, né? Mães que se comprometem, pais que se comprometem, né? Famílias inteiras que se comprometem a ajudar. Né? Quando o espírito... Uma encarnação compulsória assistida e amparada. Totalmente. Então, para ver que não é um material, uma questão de espírito, não pode. Eu só quero fazer uma pequena observação. Quando se fala do livre-arbítrio, que ficou bastante evidenciado aqui, o livre-arbítrio está... Uma briga com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está sempre ligado à lei de causa e efeito. Então, veja bem, eu tenho livre-arbítrio até um efeito. A causa que eu dei, ele tem um efeito. Então, o meu livre-arbítrio está intimamente ligado a essa lei. Então, por isso que se diz, o livre-arbítrio não é absoluto.
por isso, daí que se dá a compulsória, a reencarnação compulsória, porque tem esse detalhe. A lei de causa e efeito, ela tem que ser cumprida. Então, assim como a lei de livre-arbítrio também é cumprida, mas uma está atrelada ao outro. Então, ficou muito claro para mim quando eu entendi esse liame, essa ligação. Porque, como disse a Adriana, eu sempre tive problema, porque eu nunca entendi que nós temos livre-arbítrio. Eu nunca tinha entendido isso. Então, é justamente por isso que eu quero, nessa questão toda de encarnar ou não, daí com deficiência. Certo, que você coloca concordo plenamente. Eu só quero levar em consideração o ponto que nós falamos de doenças que aparecem no curso da encarnação e que limitam a pessoa de uma maneira. O Adriano estava na reunião presencial falando de uma pessoa que abusa do álcool e que nasce já com a programação de determinado momento apareceu um câncer no fígado, né? Já nascer na próxima com criança com câncer. Essas limitações que surgem durante a encarnação, elas são programadas, tanto para a pessoa, porque é possível ela vencer, quanto para os que estão em volta da pessoa, porque é possível que eles vençam, assistam e resgatem também os seus compromissos, reparem também os males que fizeram aquela pessoa, porque nós temos resgates recíprocos a fazer o tempo todo mundo com todo mundo. É o que a gente vem falando, né? O software inteligente do universo não vai fazer uma pessoa ficar perto da outra com tal coisa se essa outra também não tem algum aprendizado ali com aquela experiência da uma, né? Então, enfim, a nossa conexão é sempre imensa. E aí, a última de hoje é a 373, em que Kardec pergunta assim: e qual é o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? O que ele está querendo dizer é o seguinte: que mérito haveria se um ser que está lá limitado pelo aparelho físico defeituoso, e ele não pode fazer nem bem nem mal, se a pessoa está isolada, com uma camisa de força, e qual é o mérito dessa pessoa que passa uma existência assim? Como é que ele vai progredir? E daí, a resposta dos espíritos foi: é uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. E aí eu só quero completar, que eu acho que isso já foi falado aqui, a pergunta da Simone foi muito clara nesse sentido, em que a gente falou aqui, é um tempo em que aquele espírito não tem a possibilidade de se manifestar porque está com a faculdade comprometida, ele não pode se expressar. Mas a gente sabe que o espírito, ele não é só essa encarnação e esse corpo. Então, depois do desencarne, para ele, espírito, haverá a possibilidade de refletir sobre aquele tempo de suspensão. E saber que aquilo ali é uma reação às ações já cometidas. Sendo que, só para complementar o meu entendimento, como eu acabei de falar, nesse software inteligente do universo, obviamente, o aprendizado nunca é só para uma pessoa. Então, se aquelas pessoas todas, como disse a caravana toda, que engloba o nascimento de um ser, nós lembrando que a gente está falando de retorno à vida corporal. Então, o ser retorna à vida corporal, ele está inserido dentro de um contexto de outros seres. Portanto, todo esse aparato que é desenvolvido ao redor de um ser que tenha vindo por alguma dificuldade, esse tempo de suspensão para aquele ser, vai trazer a possibilidade, porque aí a gente tem o livre-arbítrio, vai trazer a possibilidade de a gente refletir e fazer o melhor dos aprendizados, que é aprender pela experiência, né? Porque a gente pode ter a possibilidade, a gente pode aprender com a experiência do outro, então se a gente não fala. Eu penso que essa é
A resposta aqui é a seguinte: qual é o propósito, então, de um ser que está em possibilidade de fazer bem ou mal? Que mérito tem essa encarnação dele? Para ele, é um tempo de suspensão, mas o mérito está não só para ele, para uma pós, para a ordem depois do desencarne, como também para todos aqueles que enquanto O espírito sofre, sim, por esse constrangimento e ele registra, fica registrado, porque aparentemente parece que ele é inconsciente, né? Aquele ser é inconsciente, está inconsciente, tanto é que a nossa lei admite isso. Mas e daí? Então, qual é o motivo? É importante porque funciona. Funciona porque o espírito tanto aprende, grava em si essas lembranças desses momentos de constrangimento. Então, lá na frente, ele vai compreender qual foi a resultante dos atos que ele tivera noutra vida, em algum lugar, onde ele causou mal a si ou a outrem, e que nesta ele precisou vir constrangido através dos seus órgãos. É bem simples esse raciocínio. eu acho que a gente encerra por hoje. Alguém se livre para fazer uma sequência dele? Tá? Muito obrigado. Obrigado por eles terem visto o trabalho. Obrigado por essas mãos, essas bênçãos, meus auxílios. Muito obrigado por aprendermos muito mais sobre a vossa misericórdia imensa e infinita. Possamos sempre lembrar, como diz Paulo, em tudo devemos dar graças. Possamos lembrar, vossa misericórdia está presente no irmão, na irmã, está constrangido com a deficiência do seu corpo, está presente também todos nós, que podemos manifestar todas as nossas capacidades que são possíveis dessa encarnação. Possamos sempre nos lembrar e pedir, ele Adriano disse, a nossa Mãe Maria, que é um exemplo da vossa misericórdia, que ela possa intervir a todos que se encontram em situação de deficiência e dificuldade física. Possamos sempre lembrar e pedir para que as nossas manifestações livres do nosso espírito possam ser as melhores para honrarmos a oportunidade que nos dá dessa graça. E assim, Senhor, agradecemos novamente todos os presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos mais uma vez, Pai nosso que está na terra, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Boa noite a todos. Então, a gente espera que na próxima terça-feira sejamos todos reunidos novamente. Um abração para todo mundo. Deixa eu liberar aqui todo mundo. Se alguém quiser fazer alguma observação, fica à vontade. Ou então só libera o microfone para poder falar boa noite para nós. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima terça-feira. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.